Ele terá o tempo que for necessário. Deus vai nos falar. Graças a Deus, irmãos, podeis sentar, externando a minha alegria de estar convosco, de estar sendo edificado, de estar recebendo a bênção este dia, junto com os irmãos. Não pretendo pregar 1 hora, e isso faz lembrar aquela história que os irmãos já conhecem, alguns não, que tinha um pregador que tinha hora para começar de pregar e não tinha hora para terminar. O pessoal dormia, roncava, acordava e ele firme. Até que um velho pastor disse: eu vou lhe dar uma solução para o seu problema. Compre drops de hortelã e comece pregando e tente contar quantos minutos leva para dissolver na boca um drops de hortelã. E ele fez a experiência e disse: olha, eu em média gasto 15 minutos. Então o pastor, o dirigente, disse: então você tem direito a 3 drops por domingo. E assim, esse irmão tornou-se um pregador modelo, sempre pregando 45 minutos, que era o tempo dos 3 drops. Mas eis que um dia algo de estranho aconteceu. Ele pregou os 45 minutos, pregou 1 hora, 1h15, 1h30, começaram a puxar o paletó dele, começaram a tirar o som do ar. O pessoal achava que ele tinha colocado talvez o tubo de drops todo na boca. E finalmente, quando ele sentou, que tirou o drops, era um botão que ele tinha pego. E então ele não dissolvia, e ele continuava pregando. Então, é o risco. Outras pessoas se angustiam muito quando o seu auditório dorme. Depois eu comecei a ler sobre psicologia e como as pessoas conseguem aprender dormindo. Uma série de pesquisas feitas sobre isso. Então diz que uma pessoa acordada desatenta numa aula aprende menos do que alguém concentrada dormindo. E isso foi um grande conforto para o meu coração. Então nos alegramos de estar nesta casa de Deus, celebrando o culto de ação de graças pelos 31 anos de vida e ministério desta comunidade, pelas bênçãos alcançadas, podemos contar e cantar nesse dia. Não somente agradecer, avaliar e fazer novos sonhos, novas esperanças, novos projetos no reino de Deus, para que essa igreja seja realmente segundo o coração do Senhor. Me alegrei muito com o louvor e quero parabenizar o louvor dessa igreja, não somente pela harmonia musical, mas pelo conteúdo. Às vezes a gente vai a uma igreja e não consegue entender nada da letra do que os irmãos estão cantando. Eles seguem aquele princípio dos gemidos inexprimíveis. Não entende nada. Eu sou de uma geração que só se cantava do inário. E como obreiro de estudantes tive que presenciar a transição do inário para as músicas novas. E a minha grande esperança é que houvesse um equilíbrio, se cantasse músicas antigas e músicas novas. Até porque as músicas antigas, elas tinham conteúdo teológico. O inário é teologia cantada. Você canta a graça, canta o perdão, canta o pecado, canta a angústia, canta a esperança, não é? E aí hinos próprios para o Natal, para o matrimônio, para o funeral. Eu sempre digo, a igreja não somente fala a sua teologia, mas ela canta a sua teologia.
Infelizmente, em alguns setores, se varreu as músicas antigas e se introduziram apenas as músicas novas, com uma grande perda, séculos de composição sólida. E hoje, raramente eu vou a uma igreja onde o dirigente de música pergunta sobre o que eu vou pregar. É o que eu chamo de culto esquartejado. A Bíblia para um lado, a música para o outro e o sermão para um terceiro lugar. Cada um por si, Deus por todos. Como gostoso quando a gente vai a uma igreja que há um hino que prepara para a mensagem, um hino que fecha a mensagem, e sempre adequado à palavra de Deus. Nós enfrentamos no passado muita dificuldade nessa parte musical, igrejas que não aceitavam bateria, não aceitavam isso, não aceitavam aquilo outro. Vemos nos salmos todos os instrumentos dedicados a Deus. Uma vez eu encontrei uma igreja presbiteriana, conselho, autoridade, que tinha autorizado que os jovens podiam tocar violão no salão da mocidade. E aí os jovens passaram a tocar no salão da mocidade. Não podia entrar no santuário com violão. Violão é música para seresteiro. E de repente, o dia da mocidade, tradicionalmente, quem faz o culto é a mocidade. E como a mocidade iria fazer o culto se estava acostumado a usar o seu violão? Vieram buscar, e eu dei uma solução quase salomônica. Diz: qual é a resolução do conselho? Não entrar o violão no santuário. A resolução não diz não entrar o som do violão no santuário. Comprem 100 metros de fio e puxem até a salão da mocidade. Enquanto vocês cantam, o hino toca lá, não se rompe com a autoridade do conselho. Essa é um pouco do farisaísmo que nós temos. Mas hoje me angustia essa questão do louvor. Vou pregar sobre isso, porque a maior parte das músicas são apenas uma ode vaga à divindade em busca de bênção. Se você vê a letra, um mormon pode cantar, um testemunho de Jeová pode cantar, um judeu pode cantar e um muçulmano pode cantar, que é só uma ode à divindade, sem nenhuma reflexão teológica. E às vezes se canta a mesma música em qualquer ocasião. Você vai fazer um casamento, rompendo em fé, um batizado, rompendo em fé, um enterro, rompendo em fé. Quer dizer, realmente eu creio que nós temos empobrecido, do ponto de vista musical, e nós temos empobrecido o cantar a teologia. Eu quero parabenizar a igreja pela seriedade do louvor. Nós hoje pela manhã conversamos um pouco sobre a igreja como povo de Deus, dentro da celebração do aniversário, refletir sobre essa maravilhosa realidade que é o chamado de Deus, das trevas para a luz, da morte para a vida, da perdição para a salvação, do inferno para o céu, da desesperança para a esperança, da velha para a nova vida. Hoje à noite nós pregaremos sobre o tema: para que serve a igreja? Alguns vão dizer, não serve para nada, mas para que serve a igreja? Então vamos abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 19. Mateus 4, 19. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam todos que padeciam,
cometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Amados irmãos e irmãs, eu tenho duas grandes preocupações com o estado da igreja. A primeira preocupação é com o estado da igreja nos países desenvolvidos, que em geral é um estado lastimável. Na maioria dos países da Europa, as igrejas estão sendo transformadas em museus, literalmente cheiram a mofo. A percentagem de pessoas que frequentam os templos em países de maioria protestante está em torno de 5%. Templos estão sendo vendidos e transformados em bares, restaurantes e até mesquitas muçulmanas. Philip Jenkins, um autor contemporâneo, que escreveu um livro que já está em português, que eu recomendo a todos os cristãos, chamado A Próxima Cristandade, diz que da mesma maneira que no passado a igreja foi se deslocando de Jerusalém para Antioquia, para Bizâncio, para Roma, para a Alemanha, Suíça, Inglaterra, Estados Unidos, agora há um deslocamento do norte para o sul. No hemisfério sul, as igrejas estão cheias e estão crescendo. No hemisfério norte, elas estão esvaziando e morrendo. E a culpa não é do hemisfério, a culpa não é do clima, a culpa é porque lá em cima se deixou de anunciar o Evangelho em toda a sua extensão. Há mais dúvida do que certeza, há mais ceticismo do que fé. Eu estava conversando com um amigo do Canadá, ele disse: se no domingo de manhã, domingo de Páscoa, na minha cidade, no meu estado, minha província, eu quiser achar uma igreja de qualquer denominação que creia que realmente Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, eu vou rodar 5 horas de carro. Num perímetro de 5 horas de automóvel, não há nenhuma igreja de qualquer denominação que os pastores creiam que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos. Eu acho que quem está morta é a igreja. E aí nós temos hoje um esvaziamento. A Europa é chamada um continente pós-cristão. Essa é a minha primeira preocupação. Qual é a segunda preocupação? Não diz respeito aos países desenvolvidos, mas diz respeito ao Brasil. Porque o número de evangélicos cresce a cada censo, e o que deveria acontecer como consequência natural, que seria o declínio dos problemas nacionais, eles não acontecem. Quanto mais evangélicos, menos violência. Quanto mais evangélicos, menos corrupção. Quanto mais evangélicos, menos injustiças. E algo de errado está acontecendo, porque nós estamos crescendo e no lugar de diminuir, as injustiças, a corrupção, a violência estão aumentando. Será que nós estamos transformando a igreja num armazém de secos e molhados, empilhando caixas de lâmpadas e sacas de sal? Alguma coisa está errada com esta igreja. Especialmente quando nós estudamos a história dessa igreja, lá em meados do século XIX, quando ela começou, pequena, porém com uma visão de impactar a sociedade. O meu temor é com uma igreja que não tenha uma visão missionária
nós possamos atingir 100% do Brasil e ele continuar 100% péssimo, porque não estamos fazendo uma diferença. E não se faz uma diferença se não se quer fazer uma diferença. E não se quer fazer uma diferença se não se sabe que tem que se fazer uma diferença. A igreja tem uma missão. Michael Green, teólogo anglicano da minha denominação, disse: a igreja ou é missionária ou ela não é igreja. Ele dizia: na igreja primitiva não havia programa de evangelismo, porque ele era parte natural da vida da igreja. Então nós gostaríamos de pensar sobre esse tema, para que serve a igreja, tomando como exemplo o nosso exemplo, que é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai o enviou, com uma missão encarnacional, de doação, de impacto, assim eu vos envio a vós. E Ele nos fez receber poder para servir como o Pai o enviou para servir. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E eu dizia essa manhã que algumas pessoas apenas vieram até Jesus, responderam positivamente ao apelo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, mas não fizeram o segundo movimento de volta após a conversão, que era ide. Ide. E é interessante que na época de Jesus ninguém ia, porque de um lado havia a cultura grega, e na cultura grega havia as academias em torno de um filósofo. O filósofo ficava ali sentado, cercado dos seus discípulos, elocubrando os seus pensamentos. Oh, mestre, né? Então era aquela curtição que não dava em nada, né? A curtição ali na academia grega. Não era muito diferente o modelo de Israel com as escolas rabínicas, da qual nós temos a citação do mestre de Paulo, que foi Gamaliel. Ali estava o rabino, mestre, e estavam os seus discípulos, e eles estavam ensinando a Torá ali. Oh, mestre, Jesus não tinha CNPJ, não podia dar nem cartão de apresentação, não tinha e-mail, nada disso, não tinha sede. O texto diz que ele percorria, ele era um percorredor, ele estava em movimento, ele estava em ação, ele estava circulando, ele estava infiltrado, ele estava no meio da massa, ele estava agitando, ele estava onde as pessoas estavam. O modelo de Jesus era totalmente oposto do modelo semelhante da academia grega e das escolas rabínicas. Jesus percorria, e diz que percorria toda a Galileia, não é parte, porque a gente na igreja gosta de percorrer alguns bairros e outros não, algumas classes sociais e outras não, algumas raças e outras não, algumas idades e outras não, alguns níveis de instrução e outros não. Mas nós somos chamados a seguir o exemplo de Jesus, que percorre e toda a extensão da vida em sociedade. E aí nós vemos que Jesus tinha várias dimensões da sua missão, que são as dimensões da igreja. Diz o texto que Jesus pregava o Evangelho, e pregando o Evangelho. Eu não sei quantos de vocês já pregou o Evangelho alguma vez na vida. Tem gente que é virgem de conversão, né? Vai chegar no céu sem nenhuma alma.
E a pregação pode ser oral, pode ser um folheto, pode ser uma conversa, há várias maneiras. Mas a primeira dimensão da missão da igreja, eu chamaria de, vou usar o jargão grego, a dimensão querigmática. A dimensão querigmática quer dizer a dimensão proclamativa, anunciadora. Nós somos chamados em primeiro lugar e acima de tudo para anunciar o Evangelho, para pregar o Evangelho do reino, para proclamar as boas novas de Deus em Jesus Cristo. Nada vos fiz saber entre vós senão a Cristo e a este crucificado. Qual é a razão da crise da igreja em qualquer época e lugar? Começa pela falta do anúncio do Evangelho, pela proclamação do senhorio de Cristo, pelo chamado à conversão, pelo chamado ao novo nascimento, pelo chamado ao arrependimento, pelo chamado ao perdão. Primeira dimensão da missão da igreja é o evangelismo. Até porque se não houver evangelismo, não tem conversão. Não tendo conversão, não tem gente para fazer as outras partes da missão. É preciso que tenha gente para fazer o resto da missão. De modo que a evangelização é preliminar, central, prioritária, a tempo e fora de tempo, com discernimento, numa diversidade de métodos. Mas temos que aproveitar todos os momentos para anunciar o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus pregava o Evangelho e a nós nos cabe pregar o Evangelho. E a pregação do Evangelho não é tarefa dos evangelistas, é tarefa da igreja toda. Toda a igreja é chamada a ser capaz de dar a razão da fé que há em vós, e não da fé que há nos pastores. Se nós fôssemos usar uma imagem de futebol, a igreja não é um estádio, onde os membros ficam torcendo, xingando a mãe do juiz, não é? E os pastores, os jogadores. Não. Vocês são jogadores